Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui para mais um programa Falando do Evangelho. E hoje nós vamos iniciar uma nova etapa aqui. Nós vamos trabalhar com a questão metodológica. Como já havia dito anteriormente, é um assunto que às vezes pode parecer meio técnico para alguns, pouco atrativo para outros, mas é um assunto necessário. A metodologia de leitura das Escrituras mais parece aquele remédio amargo. Você precisa tomar, senão você não melhora, né? Então, às vezes não é tão palatável, não tão agradável, mas é algo absolutamente necessário. Metodologia é o caminho a ser trilhado. Significa que eu não quero ler a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por isso que nesse projeto, falando do Evangelho, nós aplicamos a hermenêutica, quer dizer, a interpretação bíblica cristocêntrica, centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas essa hermenêutica, ela é aplicada a toda a Escritura. Mas de que maneira, que caminho a ser seguido para fazer a leitura de um texto de maneira cristocêntrica? É aí que entra a metodologia. Os caminhos tomados para poder enredar essa leitura de uma maneira coerente, não só para que eu entenda a minha leitura bíblica, mas para que as pessoas entendam a minha explicação sobre como fazer uma leitura bíblica cristocêntrica. E nesse sentido, nós temos que usar a didática de aula, né? Esses programas estarão sendo aulas de como ler Gênesis. Por isso que você vê ali no primeiro slide que vai aparecer para você exatamente isso. É o projeto, essa é a tese, né, que aparece aí na sua tela, de Cristo para Gênesis. Como a nossa leitura será encaminhada para o livro de Gênesis, será direcionada ao livro de Gênesis, de Cristo para Gênesis, por quê? Tendo como base aquilo que o próprio Senhor Jesus já ensinou. As Escrituras dão testemunho de mim, João 5, 39 e 40. E Lucas 24, 44, que é aquela passagem que a gente sempre cita, puxa vida, esse texto de novo, mas ele é basilar. Ele é fundamental. Quando Jesus diz que toda a lei, ou seja, Gênesis, está inserido na categoria literária canônica de lei, que é Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido mais popularmente como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Gênesis é o livro inicial. Gênesis é a largada da revelação, ele dá a largada. A revelação começa em Gênesis. Então, é muito interessante você começar a leitura de Cristo, a leitura cristocêntrica da Bíblia, a partir do primeiro livro. Poxa, mas não podia começar nos evangelhos? Tem gente que até advoga a tese de que o certo é começar. Não existe o certo. O certo é ler a Bíblia a partir de Cristo. Em qualquer instância, em qualquer livro bíblico, tem que ser lido a partir de Cristo. Porque senão a gente está adotando uma hermenêutica paralela, uma hermenêutica diferente da de Jesus, né? Então, é isso aí.
A tese dessa série é essa, de Cristo para Gênesis. Serão vários programas nesta direção. Vamos em frente aí com esse slide. Então, tem a hermenêutica bíblica cristocêntrica, que você sabe muito bem o que é, interpretar as Escrituras tendo Cristo como foco, como centro, ok? Por isso, cristocêntrico, né? Alguém poderia falar assim, cristotélico, em volta de Cristo, ao redor de Cristo. Não. Cristo como um fim. Não está errado, mas cristocêntrico dá a ideia de Cristo como sendo o foco, a chave, né? O gatilho de Deus para entender as Escrituras. Vamos em frente. Então, como vocês sabem, se é uma aula, a gente tem que expor os slides para não ficar só no palavreado, né? Para que você visualize o roteiro da aula também, tá? Então, nós falamos das metodologias aí. E aqui está em destaque hoje é que nós vamos tratar. É a progressão histórico-redentora. Existe a promessa cumprimento, tipologia, analogia, tema longitudinal, referência no Novo Testamento e contraste. Todas elas nós vamos tratar aqui. Tem uma ou outra dessa aqui que dá para a gente tratar duas em um programa só, de repente, tá? Porque elas não demandam tanto trabalho de explicação e exposição. Mas a primeira aqui precisa de um programa só para ela, né? Que é essa progressão histórico-redentora. Quando vem isso à sua mente, o que você pensa? Progressão é alguma coisa que está em ascensão, está em crescimento, está em movimento. Histórico, você pensa história. História você pensa no chão da onde a gente vive, né? O contexto que a gente vive, a situação vivencial de cada um, né? E do mundo, da humanidade em termos gerais. E redentiva, ou redentora, é resgatadora da parte de Deus. Então, note bem, para a gente traduzir esse caminho metodológico, progressão histórico-redentora, é algo que é dinâmico, é algo factual que acontece na situação vivencial humana, porém a movimentação é divina, porque é redentora. É uma movimentação de resgate divino em relação ao ser humano. Deus resgatando o ser humano da sua queda, tá? Mas essa leitura é importante que ela comece do primeiro capítulo, onde não havia queda. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pontuar alguns pontos. Sabe o que é interessante? Passando para o próximo slide aí, então, já que vamos seguir esta progressão histórico-redentora, o que ela vem a ser, um ponto de vista assim mais didático, mais técnico para você cravar isso aí? O próximo slide vai mostrar a você. É exatamente isso. É a história contínua, preste bem atenção nesse termo, contínua da redenção divina, revelada e realizada desde o Antigo Testamento até o seu cumprimento, centralizada na pessoa e obra de Cristo. Quando a gente fala assim, uma história contínua, gostaria que Lipe pudesse deixar esse slide aí, só para eu expondo ele e usando a própria imagem do slide, né, do texto. Redenção divina. Não existe redenção que não seja divina. Não existe autossalvação humana. Não existe. As religiosidades, elas são construções, né, de deidades, construções de divindades provindas da mente humana e das experiências culturais humanas. Mas a redenção divina é uma intervenção salvadora divina, revelada. O que é revelada? Mostrada, manifestada, descortinada, com clareza, desde o início. E realizada. O que é realizada? Realizada é levada a efeito. Realizada é praticada desde o Antigo Testamento. Tem gente que acha que a redenção só se realiza a partir do Novo Testamento. Tem gente que acha que Deus só salva a partir
do Novo Testamento. Deus não salva a partir do Novo Testamento. Deus salva desde o momento da queda, porque a queda demanda salvação. É simples, né? Então, vai haver um momento em que essa redenção prometida, revelada, realizada lá atrás, ela vai ter seu cumprimento. Só que esse cumprimento vai ser centralizado numa pessoa e numa obra. Quando você fala pessoa de Cristo, você fala da encarnação e da vida de Cristo. A encarnação e a vida de Jesus Cristo. A encarnação é Deus se tornando humano para se identificar com o ser humano na sua dor. Vida é como Jesus ensinava. A vida é a sala de aula de Jesus. A vida era onde Jesus falava dos seus ensinamentos através de parábolas, através de pregações e sermões, através de operações de sinais e maravilhas que eram feitas, né, do sobrenatural invadindo a esfera natural. A vida de Jesus é um combo da manifestação divina. Tá? A encarnação é esta visitação divina no ser humano. Visitação histórica. Se Jesus não se encarnou, se Jesus não é a encarnação de Deus, não existe cristianismo. Porque o cristianismo é absolutamente encarnacional. É alguém, sendo Deus, que toma uma forma humana para se identificar com a gente. Deus podia ter feito tudo isso no remoto? É claro que sim, na nossa cabeça. Mas aprove a Deus se identificar com a sua criação caída. Se não houvesse pecado, queda, não haveria a necessidade da encarnação? Suponho que não. Mas houve. Então, essa descida de Deus, essa visitação divina, é absolutamente uma prova de amor. E a vida é o que pressupõe tudo aquilo que Jesus manifesta sobre quem é Deus na pessoa dele. Através de ensinamentos, etc. e tal, daquilo que a gente já descreveu aqui. Obra. A obra é o quê? A obra é a obra resgatadora, a obra de redenção. Então, a pessoa do Redentor encarna para quê? Para morrer, para ressuscitar. A obra é morte e ressurreição. Morte é botar o ponto final na inimizade, através do quê? Do Sinai. O Sinai do Novo Testamento, que é a cruz, né? É o fim do ser humano. É o início de Deus na vida humana. Isso é a cruz. Isso é a teologia da cruz. Pode ser chamado de o Sinai do Novo Testamento, porque ele é o cumprimento do Sinai, é o cumprimento da lei. Exatamente isso. E ressurreição é a vida divina transpondo a morte, indo além da morte. É a vida para além da morte. Vida imorredora, vida que não morre, porque é vida eterna. E uma vida que é eterna, ela só pode ressurgir da morte. A morte não pode detê-la. Não tem como a morte prender a vida. Ainda mais sendo Jesus Cristo o autor da vida na divindade triuna. Então, essa é a questão aqui envolvida: morte e ressurreição. Então, todo o Antigo Testamento tem o seu cumprimento centralizado exatamente nessa pessoa e nessa obra que é de Cristo. Christos é o Hamashiach, que é o ungido, capacitado, é a deidade capacitada para realizar a missão redentora do ser humano. Esse é Cristo, o plenamente capaz de redimir. É uma coisa também interessante que anda no imaginário evangélico brasileiro, não sei onde isso tem origem, às vezes é bom nem saber, mas que como que as pessoas lançam dúvidas a respeito da salvação no Antigo Testamento. Porque nós estamos falando de uma metodologia chamada de
progressão histórico-redentora. Como é que eles eram salvos, então? O Adão foi criado, sua esposa foi criada, Adão e Eva, etc. e tal. O gênero humano estava se reproduzindo. Como eles eram salvos? Que tipo de perspectiva salvífica tinha o senhor Adão, dona Eva e sua geração, sua posteridade ali? Qual era a ideia? Bom, a ideia de salvação, ela começa a partir do capítulo 3 de Gênesis. Porque antes do capítulo 3, era o projeto criação. Deus criando tudo na base da sua própria perfeição. Perfeição de caráter, perfeição de manifestação de poder. A partir da queda, houve a manifestação da redenção e do resgate. Eu quero ver com você aí, então, já que a gente está entendendo, espero que a gente esteja entendendo essa progressão, né, histórico-redentora. O próximo slide vai mostrar um negócio bem interessante para todos nós aqui. Olha que interessante. Por que histórico-redentora e é progressão? Porque está indo para algum lugar também. Está em movimento. A salvação do universo está numa grande movimentação. Tem o cenário da criação, mas entre o cenário da criação e da nova criação, você pode ver, aí o desenho procurei aproximar o máximo possível da ideia progressiva. A criação está no primeiro momento, e o ápice, ou o último momento, ou o momento em que o alvo será alcançado, é a nova criação. Mas nesse ínterim, nesse interregno, você tem a redenção. Neste espaço milenar, que é desde a criação até a nova criação, que são milênios, existe uma operação de redenção. E é por isso que é uma progressão redentora. A criação tinha um objetivo, mas esse objetivo divino foi vergastado, ele foi desafiado, mas ele não foi frustrado. Não, porque há uma nova criação para onde tudo vai convergir. Ou seja, Deus é salvação do começo, meio e fim. Mas na criação havia necessidade? Acabou de falar que não havia necessidade. Mas Deus, ele é onisciente. Então, ele sabe o que haveria de necessidade. E é assim que está traçada a história do universo. Não a história de Deus, a história do universo. Né? Deus, ele sai da dimensão da eternidade para criar a historicidade. E a historicidade é o nível da nossa existência. Então, nós precisamos ser criados para existirmos. Deus não, entende? Papo meio filosófico aqui, né? Mas é preciso dar uma esclarecida nessa questão. Então, porque muita gente pensa que Deus, ao criar, foi surpreendido. Teve a queda, o que vamos fazer agora, Trindade? Reunião? Não, nós vamos redimir. Ok? Não, Deus já estava com isso prontinho. Deus já sabia da infeliz opção humana, da funesta opção humana. Então, a redenção não foi um remendo de Deus, não foi um plano B, não é isso, não foi vamos consertar aqui, não tem nenhum conserto, a não ser o pacto que Deus faz. Não, a redenção é pegando a criação, levando ela pela mão até o seu ápice, que é a nova criação. Isso quer dizer que em toda a existência, em toda a história da existência, não haverá alteração, não há alteração alguma para o plano criacional divino, mesmo com a queda. Porque se Deus fosse surpreendido pela nossa queda, ele não teria a condição de ser um Deus onisciente e totalmente soberano. Ele seria um Deus que trabalharia conforme o que tem hoje. E Deus não é assim. Deus tem
tudo já programado. Deus tem a eternidade na sua mão. Então, vamos lembrar sempre que tempo para Deus não é tempo para a gente, é diferente. Ok? Então, fique com esse quadro aí. Criação, redenção, nova criação. Essa é a trajetória da existência, não só humana, do universo. Indo adiante. E aí nós temos, dentro da metodologia da progressão histórico-redentora, nós temos um roteiro, né? Nós temos aí sempre uma coisa bem ampla. A progressão histórico-redentora é por demais ampla. Lembra sempre de amplitude, não vê a coisa localizadamente, vê a coisa de maneira ampla, lata, completa, né? É você enxergar a Bíblia de maneira completa. Eu faço essa metodologia quando eu a aplico para ler o Antigo Testamento ou qualquer trecho da Bíblia, ou ler especificamente Gênesis, como nós vamos fazer nos programas posteriores aí. Eu procuro, usando essa metodologia, né, da progressão histórico-redentora, olhar para a Bíblia como um todo de sentido. Ou seja, a Bíblia não está dividida. A Bíblia só tem uma metanarrativa com um único enredo: redenção. Tudo na Bíblia converge em redenção. E não há como sair disso. Por isso que a amplitude dessa metodologia bíblica é muito grande. Ela abrange toda a Escritura. E ela tem um caminho, ela enreda por aqui. Gênesis 1. Gênesis 1 representa o quê? A criação, né, é o início da história da bondade divina. Como assim? O início de uma história de bondade? Sim. Porque Deus cria para a gente existir. E existir para quê? Por que a gente existe? Qual o sentido da vida? A gente existe para Deus, porque a gente foi feito por Deus para viver para Ele. O que é viver para Deus? É viver com sentido na vida. Tem gente perguntando pelo sentido da vida, sempre, em todas as gerações. Qual é o sentido? O sentido é o Criador. O sentido é a ideia do Criador, é a intenção criacional divina, que é viver uma história da sua própria bondade. Deus criou um ambiente para a gente experimentar a bondade dele. Simples assim. Mas então a criação não era só uma demonstração espetacular, apoteótica do poder de Deus. Mas era muito mais do que isso. A criação tem uma intenção, e a intenção é a revelação de uma história de bondade divina. Deus quis nos criar para mostrar o quanto Ele é bom e mostrar a bondade dele direcionada a nós. Olha que coisa impressionante. Nessa metodologia da progressão histórico-redentora, eu vejo a bondade de Deus do começo ao fim, então desde a criação. Por que no princípio criou Deus os céus e a terra? No princípio Deus criou o universo. No princípio Deus criou a existência. Vamos pensar, a existência não existia, gente. Agora, dá para você saber como é que é isso? Não tenho a menor ideia. Não dá nem para desenhar num papel. Por quê? Porque você não tem um termo de comparação com algo que você não pode, só pode imaginar, né? Você não pode parametrar, não tem um parâmetro. Mas você tem uma história de bondade. No princípio, aí já falamos disso numa outra ocasião, mas vamos falar quando a gente abordar propriamente o Gênesis. Por enquanto eu estou só me aquecendo aqui na metodologia com vocês. Eu estou estratificando a nossa leitura bíblica, eu estou colocando os trilhos da nossa leitura cristocêntrica das Escrituras. Isso vai demandar um pouquinho de trabalho, alguns programas, mas a gente vai botar esse trem para andar, vai botar esses vagões para andar aqui na locomotiva de Jesus, tá? Então, é isso,
História da bondade divina. A criação não é outra coisa mais do que isso, tá? Ó que interessante. Gênesis, então, de 3 até Malaquias, porque quando você vê a criação, você vê Gênesis 1 e 2, ok? Os 2 capítulos onde Deus vai criando tudo, e tudo que ele fez era bom. Por isso é uma história da bondade. Entenda isso. Deus não é bom só no Novo Testamento. Deus nunca deixou de ser bom. Bom é querer o bem. O bom é um caráter que quer o bem do outro. É um caráter que se doa. Esse é o caráter de Deus. Já visto na criação? Exatamente. Mas de 3 a Malaquias, Gênesis 3 a Malaquias, é um processo, processo histórico da redenção até a encarnação do Verbo. Esse é o processo. Então, mas como que você lê a Bíblia assim? Exatamente assim. Você lê a Bíblia como um todo. Você lê a Bíblia como um combo de redenção. É o combo da redenção divina. É um pacote da redenção divina. É redenção do primeiro ao último ponto. Ok? É o processo de 3 a Malaquias. Por isso que nós estamos encaminhando aqui para o Antigo Testamento, para que haja uma compreensão maior, tá? Mais dilatada do Antigo Testamento, vendo o Antigo Testamento como um livro de redenção. É o processo histórico da redenção até a encarnação do Verbo, prometido aonde? Em Gênesis 3. Então, na encarnação do Verbo se cumpre Gênesis 3:15, né? Especificamente. Os evangelhos, olha só, tudo isso dentro dessa operação, dessa leitura que é histórica, redentora. Olha só que interessante, os evangelhos. Que são os evangelhos, senão a história do Verbo encarnado? E quando se fala história, é história do agir, do fazer divino. Só que revelada, centralizada onde? No Verbo encarnado. Você percebe que em toda a movimentação revelatória de Deus na Bíblia é cristocêntrica, é absolutamente cristocêntrica, né? Então, onde se revela quem é Deus em sua plenitude? Em Cristo. Nos evangelhos, o que mais? Temos aí um próximo slide. Eu prometi a mim mesmo que nunca ia colocar muitos slides aqui, para não ficar muito cansativo, tá? Atos e cartas do Novo Testamento são a história da redenção testemunhada pela igreja na história mundial. É simples. A história de redenção da Igreja de Cristo é uma história de dentro para fora, de dentro da igreja, do seu povo, para ser testemunhada fora. Fora, eu digo, na história do mundo, no chão da existência humana, nos contextos onde tem gente, onde há pessoas. História mundial é história de gente, é história humana. E a igreja está inserida na humanidade como agência de Deus, a agência proclamadora do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, tal qual a pregação de Jesus lá em Marcos, que é bem estampado isso no capítulo 1, versos 15 e 16 de Marcos, onde você tem, né, o cartão de visitas de Jesus de Nazaré. História da redenção testemunhada pela igreja. O que nós somos? Igreja. O que nós somos? Testemunhas do ressuscitado, testemunhas do Cristo ressurreto na história mundial. Nós somos testemunhas dessa ressurreição. Isso é ser igreja. Igreja é anunciadora da redenção. Qual é a mensagem da igreja? São várias? Não, não são várias, é uma só, o evangelho. A igreja fala do evangelho. O evangelho compreende o quê? Esta redenção, que é a movimentação salvífica de Deus na direção humana. E isso no cenário da história mundial. Por isso que o normal da igreja é que ela esteja avivada. É que a vida de Deus seja sempre manifestada na igreja de Cristo.
Sendo assim, ela é testemunha da redenção de Deus na história onde ela está inserida, no cenário onde ela está inserida. E o ápice de tudo isso é o Apocalipse 22, que é a consumação da redenção na nova criação. Ou seja, toda a Bíblia está compreendida pela temática da redenção. É uma história de salvação, é um enredo de salvação. Simples assim. Mas é tão simples? É claro que é. Mas então o que complica a coisa? A gente complica. O ser humano complica a situação. O ser humano torna complexo aquilo que Deus coloca como simples, que é justamente a redenção, tá? Porque nós não podemos enxergar de outro modo. Na verdade, essa metodologia de se enxergar, não só Gênesis, não só o Antigo Testamento, mas toda a Escritura, é uma metodologia que ela não vai ter contraindicação nenhuma. Por quê? Porque ela vai enxergar o todo. O todo é isso aqui. Então, qualquer livro, qualquer texto da Escritura que esteja compreendido nela mesma, sempre vai ser um texto de redenção. Aí alguém pergunta para você, mas Maurício, como é que Cantares é texto de redenção? Não fala de salvação, não fala disso tudo. Mas como que não fala? Fala da pureza do amor humano original, chamado amor homem e mulher, na ótica divina. Como que não fala? Fala de intenção criacional divina para o amor do primeiro núcleo social da família, chamado homem e mulher. Como que não fala de redenção? A redenção começa dentro da casa da gente, começa dentro dos relacionamentos da gente. Eu não vou falar de Cantares, mas Cantares é o protótipo da família, começando pela relação homem e mulher, pretendida por Deus, família pretendida por Deus, família como um projeto divino, ok? E também faz uma alusão a Deus e ao seu povo, faz uma alusão a Cristo e à sua igreja. Qual das três interpretações de Cantares está correta? As três, mas ela tem uma origem na primeira relação criada por Deus, homem e mulher segundo Deus. Família, representação divina no mundo. Igreja, família de Deus no mundo, só que mais ampla do que as nossas casas. Aliás, a igreja começa em casa, né? Mas é isso, vamos em frente aqui então, Lipe, vê se tem mais. Tem mais slide aí eu estou encerrando nos slides, dizendo isso aqui para você. Gente, quando esse programa teve início, nós falando do Evangelho, é pregar a palavra. É porque o Evangelho é uma pessoa e é uma obra. Então, quando você diz assim, pregar a palavra, você pode ver que está destacado aí, bem destacado, né? Está bem destacado. Às vezes os slides da gente é meio escandaloso. Mas assim, tiozinho tem essas coisas, ele quer enxergar mais, então aí ele quer que você enxergue também do mesmo jeito, né? Pregar a palavra com letra maiúscula. Note que eu não falei pregar as escrituras, pregar a palavra. Pregar a palavra é pregar uma pessoa. Pregar uma pessoa, pregar uma obra. Pregar a pessoa e a obra é pregar a redenção. É pregar o evangelho em pessoa e em obra. É ir além das palavras. Tem gente usando a Bíblia, falando das palavras bíblicas. Muito bonito, muito interessante, muito correto. Mas há algo maior. Pregar significa apregoar aquilo que vai gerar vida. Isso é pregar a palavra. E nós precisamos pregar a palavra todas as vezes que a gente abrir as palavras da Escritura. Por isso que o programa chama-se Falando do Evangelho. Seja qual for, vamos supor que a gente não adote aqui a abordagem de Gênesis. Vamos supor que a gente começasse, sei lá, por Josué, por Cantares, por Salmos, não importa. Que a gente abordasse qualquer livro da Escritura Sagrada. Se a gente não falar da palavra, não adianta ler o livro. Quero ser bem enfático nisso que estou dizendo aqui para você. Porque a gente é responsável por aquilo que diz.
E quando eu estou falando aqui, afirmando, eu estou falando diante de pessoas. E eu não posso brincar com a vida de ninguém que está aí do outro lado. Eu não posso brincar com a vida das pessoas. O que eu falar tem que ser uma conotação responsável e séria. Então, quando eu falo de pregar a palavra, eu falo de pregar a vida de Deus, que interpreta a palavra, mas não só interpreta, revela a palavra aos corações das pessoas. Tem muita gente usando palavras, e palavras bíblicas, mas não pregando a palavra. Traduzindo, não pregando o evangelho. E o nosso intuito, com a hermenêutica bíblica cristocêntrica, é pregar o evangelho em toda a Escritura. Só que nós temos um começo aqui. Nós partimos de um capítulo, de um livro. Gênesis, quando a gente estiver tratando propriamente o livro de Gênesis, porque quando eu estiver tratando Gênesis, não vai demorar muito, eu vou estar tratando o livro de Gênesis e vou estar colocando exemplificações nisso. Então, serão aproximadamente pouco mais de 30 estudos que nós vamos fazer, 30 programas. Mas aqui a gente tem que ter um início. Eu quero finalizar dizendo para você, no princípio era o amor. O amor se encarnou, veio até nós. O amor se tornou pessoa. Mas o amor só está agora nos preparando, pela sua redenção, para aquilo que será a consumação de todas as coisas. Essa metodologia, de processo histórico redentor ou histórico da redenção, isso sempre vai nos nortear na leitura bíblica. Para mim isso é muito fundamental. Você nunca vai se perder, digamos assim, nas Escrituras. Mas eu estou meio perdido aqui com Isaías. Estou perdido ali no livro dos reis. Parece que a narrativa não está batendo muito em alguns pontos. Saiba de uma coisa. Toda a história registrada na Bíblia, toda a narrativa registrada na Bíblia, ela faz parte de uma narrativa maior, chamada redenção. A redenção é isso. É essa metodologia que me ensina. Olha que interessante aqui, só ressaltando uma coisa aqui. Volto para Gênesis 1, falando com você. Agora não tem mais slide, vamos só para o texto. Lipe, você pode colocar aí, por aí Gênesis 1? Olha que interessante. No princípio, você conhece isso aí de cor, Santiago? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos traduzir, vamos. Vamos falar no hebraico? Não vai precisar, mas é oriundo disso que eu vou dizer agora. Em Cristo, Deus trouxe à existência todo o universo. Tá bom para você e para mim? Em Cristo, Deus trouxe, o Criador trouxe à existência os céus e a terra, o universo. Então, o universo está na palma da mão do Cristo, que foi morto e ressurreto. O universo está na mão do Cordeiro. O universo está na mão do leão da tribo de Judá. Aquele filme Nárnia lá, o C.S. Lewis procura tipificar isso. É muito interessante a analogia que ele faz do leão. Porque o leão é símbolo de rei, de soberania, de reinado. E cordeiro é símbolo de vítima, que assume sem se queixar. Você já reparou que no julgamento de Jesus ali por Pôncio Pilatos, Jesus não protestou em nada? Ele não protestou em nada. Ele, simplesmente fazendo isso, ele colocou Pilatos e o poder romano e o poder mundial no lugar dele, no lugarzinho dele. Porque esse Deus que é capaz de se tornar cordeiro e ir para uma cruz, só pode ser o leão. Só pode ser o Rei dos Reis. Ninguém faria isso
exceto o próprio Deus. Por isso que a nossa pregação precisa ser uma palavra cristocêntrica. Por isso que a nossa metodologia de leitura das Escrituras, de hermenêutica, de interpretação escriturística, precisa ser principalmente cristocêntrica, fundamentalmente cristocêntrica. Eu vou me despedindo de você aqui, para a gente deixar esse gosto pelo próximo programa. Sempre a gente quer dosar isso aqui. No próximo encontro, no próximo programa, nós vamos prosseguir com essas metodologias, como já disse. Talvez a gente consiga, num só programa, abordar mais do que uma. Algumas a gente não vai conseguir, porque elas são um pouquinho mais extensas, demandam um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu quero agradecer a sua audiência e dizer que o nosso desejo aqui com esse projeto, falando do Evangelho, é que o próprio Evangelho fale à sua família, à sua vida, à sua família e àqueles que te cercam, em nome de Jesus Cristo. Amém.